Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 37 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Nós estamos no início do capítulo 3. Então, no final do capítulo anterior, né, José decide seguir o conselho de Isabel, esposa de Zacarias, e ir, então, para Nazaré. Sim, Isabel, disse ele, irei a Nazaré. Então terminamos o capítulo nesse tom, né, da decisão de São José de ir para Nazaré, sair de Belém e ir para Nazaré. Né? Agora então o capítulo 3. O rei estendeu a mão para a taça de vinho, levou-a aos lábios, mas repentinamente algum pensamento mandou que afastasse da boca a mão com a taça. Uma fagulha surgiu em seus olhos negros, o olhar varreu os rostos dos servos em pé contra a parede. Chamou um deles com um gesto. Fitando seu rosto detidamente, derramou um pouco de vinho de sua taça em um recipiente que estava sobre a mesa. Lançou imperiosamente a ordem: bebe. Não deixou de observá-lo nem por um instante. O servidor tremia da cabeça aos pés. Pressionado, porém, pelo grito, umedeceu os lábios no vinho. O rei mandou que bebesse até o fundo. Manteve-se por longo tempo a fitar o homem. A seguir, com um sopapo, mandou-o retirar-se. Só então aproximou a taça de seus lábios. Bebia demoradamente, devagar, com pequenos goles. Bebeu até o fundo. Deixou a taça, apoiou a cabeça sobre a mão, exclamou com um gemido: Eu te digo, ninguém gosta de mim. Sentada a seu lado, a mulher contestou: Enganas-te, Herodes. Muita gente. Ele a interrompeu com um gesto impaciente da mão. Ninguém, repetiu. Ninguém. Por isso eu tive de dar a ordem de matá-los, meus próprios filhos. Eram malvados, disse a mulher em tom de justificativa. Tiveste de fazer isso. Conspiravam, eram soberbos. Eles e suas mulheres. A mulher de Alexandre queria ser a primeira dama no palácio. Quanta coisa minha Berenice teve de suportar da parte de Aristóbulo. Ele sempre a defendia, dizendo-lhe que ela procedia de uma família desclassificada. Andava apregoando que tu, Herodes, o obrigaste a casar-se com minha filha, enquanto seu irmão tem uma princesa por esposa. Canalhas, cuspiu entre dentes e passou a palma da mão pela garganta, como se sentisse ali uma pressão sufocante. Já vês que... Mas eram filhos de Mariame, arrancou do fundo da garganta, como se lançasse um catarro viscoso. Ela,
começou a mulher. Cala-te, gritou Herodes. Faltou-lhe a voz. Inclinou-se para Salomé e, com rapidez, compassando as palavras, disse-lhe: Foste tu quem me contou que ela me traía. Tu, com teu marido, foste tu. Por tua culpa, eu a condenei à morte. Por culpa tua, foste tu. E deu um murro na mesa, fazendo tilintar os braceletes que trazia no pulso. A cara de Herodes mudou de expressão. Antes era triste, quase trágica. Agora tornou-se feroz, retorcida pela ira. Suas narinas dançavam de fúria. Uma veia proeminente cruzou sua fronte. Os estragos da idade e a enfermidade que o corroía refletiram-se na cara do rei, apesar de sua barba e do cabelo tingido de preto. As maçãs de seu rosto estavam abatidas. Desprendia-se da boca um cheiro desagradável. Seu pescoço lembrava o de um pássaro depenado. O pomo de Adão se agitava loucamente. Mas nem a idade, nem a doença tinham conseguido reduzir a vitalidade transbordante do corpo de Herodes. Um obstinado apego à vida lutava nele contra a fraqueza. A mulher retrocedeu, assustada com a explosão. Eu sempre defendi a ti e a teus direitos, disse ela, dando à sua voz um tom de ressentimento. Só queria o teu bem, Herodes. Somos uma família unida. Ferrorás... Não acredito em Ferrorás, ele interrompeu. É teu irmão, Herodes. Sempre o amaste. Ele não me ama. Não é ele. É sua Roxana. Ela o incita à rebelião. Seja ela ou não, não acredito nela. Roxana. Rangeu os dentes e estendeu a mão com um dedo ameaçador. Tampouco acredito em ti. Para conquistar um novo amante, estás disposta a me envenenar. Tenho um marido que tu mesma escolheste para mim. Tens também outros homens. Disseram-me que te divertes com Antípatro. Isso é mentira. É filho de minha irmã. E o que tem a ver? A ira de Herodes mudou-se inesperadamente em riso. Ele ria, expondo os pequenos dentes enegrecidos. O que te importa? Continuas sendo jovem. Nossa família conserva sua juventude por muito tempo. Ferrorás escolheu Roxana. Fez mal. E Salomé aferrou-se rapidamente ao assunto. Sentiu-se aliviada porque Herodes deixava de falar dela e se interessara pelos assuntos de seu irmão menor. Ele ficou completamente louco por ela. Elevar uma escrava à dignidade de esposa real. Recusou a tua filha. Roxana o insufla contra ti. Juntamente com sua irmã e sua mãe, insultam minha filha. Espalham mentiras contra mim. Mas Ferrorás é inocente. Elas o estão envolvendo. A mãe de Roxana é uma bruxa. Conhece fórmulas secretas de encantamentos. Sabe preparar venenos. Ele não quis repudiá-la. A obstinação se refletia no rosto de Herodes. Fixou o olhar na superfície multicor da mesinha incrustada. Eu exigi, pedi-lhe por favor, mas não me quer. Enfiou os dedos entre os cabelos dela e atraiu-a para ti. Ela se inclinou sobre ele. Apesar de tudo,
ele é fiel a ti. São elas que não gostam de mim, repetiu Herodes. Ninguém me ama. Ele insistiu nesta afirmação como um mendigo em seu lamento dolorido. Tive de dar a ordem de matá-los. Escrevi a César que estou chorando, mas que tive de agir assim. Apesar de tudo, ele me entende. Ordenei a Boarges que torturasse as pessoas de sua convivência. Todos confessaram que havia uma conspiração. Queriam assassinar-me. Até mesmo Firon, o chefe da guarda, apesar de seus longos anos de serviço, participava da conjuração. Todos conspiravam. Entreguei-os ao povo e a multidão justiçou-os com pauladas. Porque o povo te ama, disse ela. Ele ergueu a cabeça que mantinha baixada, fixou um olhar feroz em Salomé. Que estás dizendo? Isso não é verdade. Ganiu. Não gostam de mim, ninguém me quer. E logo eu, que tanto fiz por eles. Eles sabem disso. Sabem? Rangeu os dentes com furiosa ironia. Claro que sabem. Não são cegos. Eles têm um reino como não tiveram nem mesmo nos tempos de seu mítico Davi. Eu povoei com judeus a Traconítide. Estou construindo para eles um templo admirado por gregos e romanos. Quem fez tanto assim por eles? Sabem disso sem qualquer dúvida. E apesar de tudo, me odeiam. Apenas uns poucos, ela tentava tranquilizá-lo. E dão ouvidos apenas a uns poucos. Hoje eles os seguem e amanhã os abandonam. Os judeus são assim. Hoje adoram a um e amanhã os despedaçam. Lembras-te de como castigaste os fariseus? Quem os defendeu? Ele a fez calar-se, um novo murro na mesa. Basta, já chega de conversa. Eu te digo, meus irmãos não gostam de mim, embora eu os tenha feito reis. Os judeus não gostam de mim, ainda que eu me tenha feito judeu para eles. Não levo à boca nem um pedaço de carne de porco. Eu me acomodo a seus loucos costumes. Não permiti que os moedeiros pusessem minha efígie nas moedas. Construí um templo para eles. Minha esposa era uma princesa deles. Eu sou realmente rei dos judeus, um rei verdadeiro, como jamais tiveram um. Tu és rei. Agora tens por esposa a filha do sumo sacerdote. Não o respeitam porque eu o nomeei sumo sacerdote. Eu queria obrigá-los a gostar de mim. Continuamente me acusam de algo. Da morte de Mariame, da morte de seus filhos. Acusam-me ainda que não quisessem os asmoneus. Lutavam contra eles, conspiravam contra eles. Suplicaram aos romanos que viessem defendê-los de seus próprios reis. Fui eu quem os uniu e lhes construiu um reino judaico. Devem tudo a mim. Por que não querem me amar? É um povo vil e ingrato. São desprezíveis. E, no entanto, quero que me amem. Perdoei aos fariseus suas antigas rebeliões. Dei-lhes prova de magnanimidade. E agora são eles que incitam o povo a não prestar o juramento de fidelidade a César. Estúpidos. Antes foram eles mesmos
que chamaram os romanos, eu deveria começar a crucificá-los de novo. E mandei apenas que pagassem uma multa. Teria sido melhor que não fosses tão indulgente com eles. Tenho informação de que estão em conluio com Roxana. Herodes não disse nada, apenas estendeu a mão para apanhar o punhal da mesa e em seguida começou a golpear com fúria a mesa incrustada. Uma profunda ruga apareceu entre suas sobrancelhas. Com o olhar perdido na distância, parecia estar profundamente pensativo. De repente soltou uma pergunta. Para quem deixarei o trono, se já não vivem? Tens outros filhos, Antípatro, Arquelau, Antipas, Filipe. Ele ergueu os olhos iracundos. Naturalmente, tu gostarias que eu nomeasse Antípatro. Nos olhos de Herodes apareceu uma suspeita. Ela respondeu com aparente dignidade. Eu quero o que tu quiseres, Herodes. Os judeus não reconhecerão a nenhum deles. Quando ordenares, terão de aceitá-los. És o rei. Logo verás o que vai acontecer. Irão rebelar-se, conspirarão. Mandarão os seus a Roma. Corromperão os íntimos de César. Voltarão a pedir que os romanos governem o reino sozinhos. Eu os conheço. Uma razão a mais para não ser tão bondoso. Baixou a voz. Sabes que Roxana entrega dinheiro aos fariseus para que tenham com que pagar a multa que lhes impuseste. Tens certezas disso? Meus espiões só me trazem informações seguras. Ela lhes deu dinheiro e eles prometeram rezar para que Ferrorás seja nomeado rei na tua morte. Herodes não disse nada. Somente rancheu os dentes com o ruído de uma serra ao roçar num prego incrustado na madeira. A cara sombria do rei assumiu a cor da cinza. Ficou sentado um momento sem dizer palavra. Por fim, bradou. Ainda não morri. Ferrorás recebeu a Pérea, e isso não lhe basta. Fui eu que convenci os romanos para que adessem a ele. Não tem filhos. Portanto, depois de sua morte, o país tem de voltar para mim. E já que Roxana trama alguma coisa, mandarei que Ferrorás abandone a Judéia, que ele volte para sua casa. Tens razão, é ela quem o instiga contra mim. De repente, com sua capacidade própria de saltar de um assunto para o outro, perguntou: onde estão os filhos de Alexandre e de Aristóbulo? Aqui no palácio. Passava pela minha cabeça que a qualquer momento poderias querer decidir a sorte deles. Herodes mudou imediatamente de tom, passando da ira para o afeto. Salomé, tu és inteligente e fiel. A única. Escuta. E levou o dedo, fitando-a, e levantou o dedo, fitando-a com um sorriso sardônico. Deixarei os meninos sob a custódia de Ferrorás. Ele terá de cuidar da vida deles. Piscou confidencialmente e ambos romperam a rir. É uma ideia magnífica, reconheceu ela. Eu te admiro. Riram durante um momento, mas o riso apagou-se de repente. Fez-se silêncio. Herodes voltou a golpear a tampa da mesa com o punhal que tinha na mão. Quero que os judeus me amem. E voltou de novo às suas lamentações. Precisam gostar de mim.
Ninguém fez tanto por eles quanto eu. Se não fosse por mim, os romanos teriam tomado posse do seu reino. Tu crês, perguntou ela, que os romanos têm necessidade do reino da Judéia? Os romanos são ávidos de poder, e riu secamente. Além disso, não se sabe quando pode começar outra vez a guerra contra os partos. Entretanto, são muito astutos. Confiam em mim, e eu sou amigo de César. Ordenei que todos prestem juramento a César. E é precisamente por isso que os fariseus protestam. Estúpidos! Estúpidos! Primeiro imploraram a Roma: venham salvar-nos. E em seguida se revoltam contra os próprios romanos. Que estupidez a desses fariseus! Não sabem que os romanos inventaram uma coisa que irá doer neles muito mais. Do que estás falando? Disse-me Saturnino que César deseja que se faça um recenseamento no reino, como o que se realiza no império. Roma deseja conhecer o número de seus habitantes e o de seus aliados. Mas eu conheço os judeus. Não gostam de que a gente os conte. Consideram que o censo não agrada ao seu Yahvé, o que atrairia sobre eles a ira de Deus. Expliquei a Saturnino que não iria realizar o censo. Todos terão de prestar juramento a César em seu povoamento natal. Antes de prestar juramento, terão de inscrever-se no livro de família. Eu mandarei recolher os livros mais tarde, e os romanos terão o que desejam. Muito inteligente. Pensaste muito bem. Ninguém me vence em habilidade, disse ele, ufano. Recordas que Cleópatra era capaz de mover todos contra todos. A mim, no entanto, não pode fazer inimigo de Roma. Não pôde fazer inimigo de Roma. Eu vi a morte dela, e ela não viu a minha. E os bosques de Jericó voltaram de novo para mim. Mas esta explosão de autocomplacência se apagou. O rei baixou a cabeça e, golpeando a mesa com o punhal, repetia: eu fiz tanto por eles, e eles não me amam. Ninguém gosta de mim. Ninguém. Então, esse é o capítulo 3, né? Então, o autor aqui desloca, né, a nossa atenção para a corte de Herodes, né? Para que o leitor saiba, né, o que está a acontecer, né? E aqui, obviamente, a cena é entre ele e a sua amante, a Salomé, né? E esse capítulo traz muitas informações, digamos assim, de bastidores, né? Primeiro, essa maluquice de Herodes a respeito dos judeus, né? Enfim, ele quer porque quer que os judeus o amem, né? Aqui também tem os comentários que ele faz aos assassinatos que ele cometeu, né? A esposa e aos seus próprios filhos, né? Mas tem um pano de fundo aqui, nesse capítulo, que é muito interessante, que é essa coisa dos fariseus, né? Do poder dos fariseus, do poder do povo judeu, e
dessa manipulação que os fariseus tentavam fazer e muitas vezes conseguia, dos governantes romanos ou não da Judéia, né? Então, vocês vejam que ele fala em alguns momentos aqui sobre... Ele fala que se tornou judeu, né? Que não come mais carne de porco, que está fazendo o templo para eles, né? Que ele é melhor que o rei Davi, né? Que os judeus tramam coisas contra ele. E aqui o autor dá uma informação histórica muito interessante, que poucos prestam atenção, né? Ele diz assim sobre a rebeldia dos fariseus, né? Logo verás o que vai acontecer. Isso é Herodes falando para Salomé, né? Irão rebelar-se, conspirarão, mandarão os seus a Roma, corromperão os íntimos de César, voltarão a pedir que os romanos governem o reino sozinhos. Eu os conheço. Então, Herodes era um preposto romano, né? Ele não era romano. Mas aqui é interessante ele dizer que os fariseus, o autor, né, nesse diálogo aqui, ele põe na boca de Herodes uma informação preciosa e é, digamos assim, histórica, né? Que é que os fariseus tinham contatos muito próximos do imperador romano, tá certo? Eles, digamos assim, tinham um certo poder de manipulação. Olha que coisa impressionante, né? De certas decisões do imperador, do César. Corromperão os íntimos de César, ou seja, eles tinham amigos no palácio de Roma. Veja o quão poderosos eram esses fariseus, tá certo? Já desde essa época, né? Os fariseus eram extremamente poderosos, né? E manipulavam mesmo, né? E agiam pelas costas. Outra coisa muito interessante aqui é que o Herodes era casado com a filha do sumo sacerdote, que ele próprio nomeou. Então, existe uma teia de poder aqui, né? E uma briga, uma teia e ao mesmo tempo uma briga de poder entre fariseus e Herodes, entre a religião judaica e Herodes, porque o sumo sacerdote estava na mesma família de Herodes, né? Porque ele tinha uma filha casada com Herodes. Salomé era só amante, né? E então esse diálogo ele mostra, mostra obviamente a loucura da cabeça do Herodes, mas mostra todas essas nuances do jogo de poder nesta época, né? Em Jerusalém. E além disso, mostra o que para a história
da Sagrada Família vai ser muito importante. Mostra essa iniciativa do Império Romano de fazer o recenseamento, né? Da recusa dos fariseus em relação ao recenseamento e da estratégia de Herodes para que se fizesse o recenseamento sem chamar aquilo de recenseamento, né? Então, para agradar... Então, Herodes aqui estava tentando agradar Roma. Mas olha que coisa interessante. Herodes tinha que agradar a Roma. Mas tinha também que agradar os fariseus. Porque ele temia os fariseus. Temia que esses fossem a Roma para derrubá-lo, né? Para fazer fofocas em relação a Herodes e o imperador tirasse Herodes do comando da Judeia, né? Então, o que ele falou? O que ele bolou, né? O Herodes aqui, né? Que todo mundo terá que prestar o juramento a César nas suas cidades natais, respectivamente, né? E ao prestar esse juramento, todos terão de fazer uma inscrição no livro de família, o livro da própria família, né? Depois ele coletará esse livro de família, de todas as famílias, e mandará então para o César para que, através dessa inscrição no livro da família, se faça a contagem dos judeus, né? Então, esse recenseamento é importante para a história da Sagrada Família, todos nós sabemos, né? Porque é o que vai dar ensejo a que Nosso Senhor nasça em Belém, né? Porque José vai ter que ir para Belém, né? Porque ele é de lá, né? Na época ele estará em Nazaré, mas ele irá para Belém para responder a essa lei, né? De Herodes. Que veja a corda bamba que Herodes se encontrava, né? Ele não podia chamar isso de recenseamento porque ele ia enfurecer os fariseus. Mas ele tinha que fazer o recenseamento porque isso era exigência de Roma. Então, é isso que essa posição de luta de poder entre os fariseus, Herodes e o Império Romano é que dá o tom, né, da atmosfera política, né, desta época. Né? Então, fariseus tentando manipular Herodes tentando manipular fariseus, Herodes tentando se equilibrar na sua relação com César, para que ele não tirasse de lá, Herodes tentando se livrar de todas as tentativas palacianas de tomada de poder, assassinando quem quer que fosse, né, que o ameaçasse. E essa era então a vida na corte, tá certo? Era a vida na corte em Jerusalém, tá certo? Então, eu queria ouvir de vocês agora se houver, né, as observações e comentários desse pequeno capítulo, muito bem escrito, né, que dá para nós o tom da corte de Jerusalém. Muito interessante você ter chamado a atenção para esse poder aí dos fariseus, e o tanto que eles eram temidos, né? Porque mais tarde, na Paixão de Nosso Senhor, a gente vai ver um outro personagem temendo muito, que foi Pilatos, né? Exatamente, exatamente. Estava exatamente temendo isso. Tanto é que ele manda para o outro Herodes, né? Mas não, vai resolver lá com o outro Herodes.
quanta influência esses homens tinham no poder de então, né? Exatamente. E A gente acha que. A gente tem uma ideia diferente disso, né? A gente uhum, acha que eles eram coitadinhos, que estavam ali, enfim, subjugados. Não, existia um jogo de poder. Muito, muito sutil ali entre sumo sacerdote, que é o chefe dos fariseus, né? A, a cordinha que o sumo sacerdote tinha com os agitadores, não é? A própria democracia, o próprio processo democrático, primeiro que houve para escolher Barrabás, ao invés de Jesus, foi manipulado pelo sumo sacerdote. uhum. E que tormento, né, a vida desse homem. E Impressionante. me faz pensar que, graças a Deus, por algum motivo, Deus nos livrou de estarmos, de termos nascido próximo a essas esferas de poder, né, professor? Nossa Por senhora. algum motivo, Isso é um negócio mortal, né? Quem está ligado a isso tem que estar preparado para matar quem quer que seja, eliminar qualquer tipo de ameaça. Ele mesmo matou a esposa, filhos, né? É. é uma pessoa completamente perturbada e, e que não tinha paz mesmo, né? Não, Desconfiado o tempo todo. É não. um inferno de vida, É né? um inferno. Um inferno. Exatamente. Isso. Depois eu posso aproveitar aqui e Ô, mandar Rai, também, tudo bom? manda brasa. Estamos aí, né? Tamo. Pois é, alguém já uma vez falou que o exercício poder é uma atividade solitária, né? E é isso mesmo, né? Você vê aí, tem certos estadistas aí pelo mundo afora, dizem, dizem que já escapou de várias tentativas de, de assassinato, foi aquele lá da Rússia, Putin, né? Tem uns que não É escapam, não, né? isso que vaza, né? Sem contar Essa que semana teve um que não escapou, não. quem? Ah, do Irã. É. Não, mas desculpa, exatamente, dizem também, essa turminha aí, descendente dos fariseus, né? Eu acho que eles têm uma expertise aí de fazer esses atos, assim, Milênios de né? expertise. Milênios de guerrilha, terrorismo e coisas parecidas, né? É. Então não custa nada. E como eles se infiltram em qualquer lugar, né? Isso parece, sei lá, parece cupim, É. né? Então, e também aquela eminência parda lá na própria Roma, né? Eles já vão corromper as pessoas da corte. Quer dizer, o próprio autor revela também a forma de atuação deles, né? Corromper. Suborno, são aquelas velhas histórias, né? Suborno, chantagem, Sodomia. sedução. Sodomia é a Sim, mais eficiente forma de corrupção. pois Sodomia. é. E pior é que Como é não é. sempre, como é a ilha de Epstein, como é. Exato, Entendeu? Não tem. em tratamento relacionado com menores também. Sodomia, exatamente. Pedofilia, isso aí. É, Hum, hum. me falta eu poder ter medo para não, de repente, cair o vídeo aí na mão do, É, se- do algoritmo aí, é né? sempre assim. Não, impressionante. E eu não me lembro exatamente como é que é agora. Falaram que o monarca não deveria ser desprezado nem desprezível. Deveria ser respeitado, temido, mas não odiado e desprezado, né? E parece aí que o problema que incomoda mesmo o Herodes aí, ele não precisa do amor de ninguém, né? Na verdade, né? Como nenhum desses governantes, desses políticos. Mas ele não quer chegar ao ponto de se tornar odiado e desprezado, porque muita gente não gosta dele. A gente já viu aí a quantidade de gente dentro até dos círculos mais próximos a ele, conspirando contra ele, né?
Pois é, mas eu não duvido que esses líderes mundiais queiram também isso não, Marcos. Serem amados pelo povo. Um Macron da vida, no íntimo, né? Claro, no íntimo deles. Serem populares, talvez. Eles falam assim, poxa, eu fiz tudo pela... Mesma coisa que o Herodes fala, fiz tudo pela França, ou pelo Canadá, né? Aquele filho do Do Fidel. Fidel, né? Eu fiz tudo pelo Canadá, esse pessoal não me ama, eu vacinei todo mundo, eu tô querendo acabar com a carne aqui para a saúde deles. Isso, Eu falei, tá todo mundo bem, tá certo? cabelo azul. Entendeu? Então, assim, eu não duvido que no fundo eles queiram. Sinceramente, não duvido. Sei lá. Também não sei, não. Não são populares nem com aqueles que subornam o espiritual, porque simplesmente eles se utilizam dessas pessoas, não precisando mais, eles descartam, arrumam outro. Eles não são populares nem entre os seguranças deles. Não. Aliás, uma vez me caiu um vídeo, esses vídeos às vezes de entrevista, assim, às vezes pra gente treinar o ouvidinho, né, no inglês, aí tinha uma entrevista, o pessoal fazia uma sequência de entrevistas com alguns ex-seguranças de um dos príncipes lá, do filho da rainha lá que já faleceu, né, aquele príncipe Andrew. Uhum. O pessoal falando que o homem era arrogante, mal educado, que inclusive tinha um dos seguranças lá que falou assim, quer saber, depois de ter trabalhado com ele, eu me tornei republicano. Ótimo, é isso mesmo. De tanto entojo, né? Tem certas pessoas, tem certos governantes, assim, sejam de qual esfera for, de qual país for, e quando a gente tem alguma boa notícia de que eles eram até, por exemplo, pelo menos das pessoas próximas deles, eram pessoas benquistas, né? Uhum. Então faziam certos gestos assim de benevolência, generosidade com as pessoas próximas, assim, às vezes um ato de bondade desprendida mesmo. E isso conquistava muito essas pessoas, mas esse Herodes não será o caso. Não. Agora, me parece que os próximos capítulos vão ser mais agradáveis, né, professor? Engraçado é que o autor, é muito interessante que ele vai colocando, vai montando a história assim, e vai colocando capítulos referentes a São José e capítulos referentes à corte. Sim. Para a gente justamente começar a formar a ideia geral de como é que... alguns têm sequência de São José, alguns têm sequência de Herodes, mas vai sendo um jogo, digamos assim, uma montagem, né, de dominó que ele vai fazendo muito interessante. Agora o próximo já volta a São José. E a gente fica curioso, né, porque a gente está querendo saber de São José, né? Não é de Herodes. Mas fala, puxa vida, mas não é possível do Herodes. Mas é porque a montagem, ela tem a história, ela é imbricada, né? Sim. A história é imbricada. As decisões de Herodes têm muito impacto na Sagrada Família. Sim. Esse autor, ele me lembra bem esses autores das chamadas novelas como ficção, e até mesmo do estilo dele de descrever ali, parecendo aqueles dramaturgos mesmo de escrita de peça de teatro. Que vai as cenas, né, vão se... Vão e vêm, vão montando ali, entrando paralelamente, na frente elas se encontram. É isso mesmo, é exatamente isso que ele vai fazendo aqui, são cenas. Cenas. Genial isso. Agora, só um rapidozinho, professor, antes que eu me esqueça aqui, porque não sei se eu vou me lembrar quando eu chegar no capítulo de São José, tem umas moçoilas que elas até me perguntam, elas até falam assim, eu gostaria de conhecer o meu José. Aí você vai pensando com elas, fala assim, mas você merecer um José, você tem que se dispor a ser uma Maria. Você está disposta a ser uma Maria? Aí o silêncio. Aí onde é que você está procurando esse José? Você está procurando José na balada, no bar?
até na igreja lá no meio dos tridentinos, Isso é impressionante. não são nenhum José também, eles também não têm habilidade social, não estão dando muita bola, né? Esse pessoal não sabe conversar, não sabe? Aí, né, aquelas caras amarradas, né? E aí só sei que não vai ter muita gente aí querendo José, não sei que eles vão arrumar José, Sim, não, mas vai ter elas um querem, João Bobo, sei lá. elas querem o casamento de Josefino também? Assim, no casamento de Josefino, no sentido de com um bom moço, não sei. Não, não é, não. É o- Teve um caso assim, viu, professor? Pois não vou nem comentar. Esse casamento, assim, tipo, né? Vamos viver santamente. É, Mas o. tem que ver. Na verdade, inclusive, eu tenho que perguntar exatamente qual é o seu conceito de um José? Qual é o seu É, conceito de um bom homem? Na verdade, muitas vezes o conceito de um bom homem tem nada a ver com José, na verdade tem mais a ver com, sei lá, um baladeiro aí, pegador geral. não, é porque a gente não sabe o que que a pessoa Ela conhece, quer, né, de José ou imagina imagina, né? que foi São José, né? Que ela acha que seja bom para ela mesma, né? Porque a gente vê Pô, muita gente fracassar justamente por isso, né? Por fazer escolhas de pessoas certas para lugares errados. não, Né? e também é o seguinte, né? José só foi José porque tinha ao lado Maria, né? Sim, por Então, isso que eu falo assim, com ela, se você está disposta a ser uma Maria, aí você vai encontrar um José. porque nós vamos ver claramente aqui, claramente, a, a, a sutileza Uhum. da Virgem Maria ao lado E quanto que ele titubeava, né? Obviamente, porque ele, enfim. Claro, humano, cheio É, de limitações, né, é, que ela mesma não tinha. é. Né? Mas é Tem que isso, ver. professor. Aguardemos os próximos capítulos. Aguardemos, aguardemos. Nada. Alguma outra observação? Comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.